Pastor Márcio nos honra com a sua presença. Pastor Márcio é o representante regional da MCM. É o representante da MCM para todo o Nordeste. E é uma honra tê-lo aqui. Graça e paz, queridos. Amém? A honra é toda minha, de estar aqui. Nós aqui agradecemos. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos aproveitar e vamos orar? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor Jesus. Ele está aqui, irmãos. Jesus está aqui neste lugar. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar. O Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. A ti toda a glória, a ti toda a honra. Obrigado, Senhor, pela nossa casa. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado pela Igreja Plenitude, Senhor, pela vida do pastor Dias, da pastora Angélica. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, porque o Senhor tem nos feito bem. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus está aqui. Essa tarde eu estava perguntando ao Senhor, o que nós precisamos fazer para ter a presença de Jesus mais perto de nós? Como atrair essa presença? Como trazer a presença dEle para perto de nós? Nós precisamos disso. Você precisa da presença de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso ter essa consciência, irmãos, que sem Jesus eu não vou a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. Eu não sou autossuficiente. Você não é autossuficiente. Você precisa de Jesus. O que Jesus significa para você? O que Jesus representa para você? Para aquela mulher que foi pega em adultério, ele significou vida. Aquela mulher estava condenada pelos homens. Aqueles homens levaram aquela mulher, condenando aquela mulher. Quando aquela mulher se aproximou de Jesus, aquela mulher recebeu vida. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. A vida dela mudou. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós não podemos ser o mesmo. Se você tem sido o mesmo desde quando você entregou a sua vida para Jesus, você não se converteu. Você não se converteu. Por quê? Converter, você ir em uma direção, você percebe que você está errado, então você muda. Você vai para outra direção. Jesus precisa causar um efeito em mim. Nós cantamos aqui que nós entregamos o nosso orgulho. Foi isso ou não foi? Não cantamos isso? Isso é difícil. Isso é difícil. Isso não é fácil não. Você reconhecer que tudo é Jesus, não é você, é Ele. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5. É um texto muito conhecido. O versículo 10.
Segundo Reis 5, capítulo 5, versículo 10. Glória a Deus. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Olha o que é o orgulho de um homem. O Naamã era um oficial, era um homem poderoso. Ele esperava que o Eliseu fosse receber ele com uma comitiva, porque ele era um homem poderoso, ele era um homem importante. Nós precisamos tomar com essa importância, irmãos, precisamos tomar cuidado, porque isso pode nos levar à falência. Às vezes nós começamos a nos achar, subimos na empresa de cargo, de posição, agora nós começamos a humilhar aquele que está abaixo de nós. Nós precisamos tomar cuidado. Veja que ele pega e fala assim, por acaso existem 2 rios, lá onde eu moro, que são melhores. Olha a prepotência desse homem. Apenas 2 rios, são melhores. Ele não disse do Jordão, ele disse: são melhores do que todas as águas de Israel. Olha que prepotência, olha o orgulho dele. Ele não falou que era melhor do que o Jordão. Será que em Israel não tinha nenhuma água boa? São melhores do que todas as águas de Israel. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então, eu tenho me perguntado: Senhor, o que eu preciso fazer para que o Senhor não vá embora, mas para que o Senhor fique comigo? Irmãos, a Bíblia diz que o pai do filho pródigo, todos os dias, ele saía no portão para ver se o filho estava voltando. Esse filho tinha alguma coisa especial, mas o filho roubou a sua herança, pegou a herança dele, pegou o seu dinheiro, gastou o seu dinheiro, mas todos os dias o pai ia lá para ver se o filho estava voltando. Esse filho conseguiu atrair a presença desse pai. O pai queria que ele voltasse. Eu preciso ser este filho. Você precisa ser este filho. Jesus precisa sentir saudade de você. Jesus precisa querer ficar perto de você. O dia que você não orar, sabe aquele dia, às vezes você acordou, não orou, de tarde, Jesus precisa te incomodar, porque Ele está com saudade de você. Você vai sentir alguma coisa, você precisa ficar, não, o céu está com saudade de mim, porque senão, não vale a pena.
não vale a pena. Se nós não causamos um efeito no céu, não vale a pena. Não vale a pena. Eu preciso fazer alguma coisa. O Zaqueu subiu numa árvore. Subiu numa árvore. A Bíblia diz que era uma figueira brava. Era uma árvore difícil. Era uma árvore difícil. Ele não mediu esforços. Ele subiu numa árvore porque ele queria conhecer Jesus. A Bíblia diz assim: seguir e prosseguir em conhecê-lo. Irmãos, nós não podemos nos contentar com o nosso nível de fé. Você não pode se contentar com a fé que você tem. Você não pode se contentar com essa medida de Jesus que você tem. Nós precisamos querer mais. Irmãos, Jesus é uma fonte inesgotável. Eu não posso, todos os dias eu preciso ter sede, eu preciso querer ir à fonte, todos os dias eu tenho que voltar à fonte. Mas o que diz em Isaías? O meu povo tem trocado manancial por cisternas. Eu não quero trocar esse manancial. Nós não podemos trocar. Ele é um manancial. Veja que ele não está falando de um outro povo. Amém? Fica aqui comigo, tá? Ele não está falando de um outro povo. Ele está falando de mim e de você. Aleluia não, irmãos. Aleluia não. Porque ele disse: o meu povo tem trocado o manancial por cisterna. Então não é aleluia. O meu povo tem me trocado. O que seria essa cisterna hoje? O que seria? Tudo o que você troca, tudo que você coloca acima de Jesus, é a cisterna que você tem. Tudo. Às vezes nós colocamos o marido, às vezes colocamos a esposa, às vezes nós colocamos o nosso trabalho acima de Jesus. Às vezes, irmãos, nós colocamos nós mesmos acima de Jesus. Às vezes, irmãos, nós trocamos Jesus por uma mensagem que recebemos no celular na hora do culto. Já viu? Quando toca o celular, o abençoado, o que acontece? Irmãos, dá um comichão. A gente tem que ver quem que está mandando uma mensagem, porque nós somos uma pessoa muito importante. Mas e Jesus? Irmãos, isso acontece comigo. E é na hora que você está orando, o abençoado resolve tocar. Nós precisamos, irmãos, voltar para Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós não podemos substituir. Jesus é insubstituível. Jesus é suficiente, para fazer tudo o que você precisa, tudo o que você possa imaginar e muito mais. Muito mais. Olha a motivação do filho pródigo quando ele reconhece isso. Eu vou voltar, porque eu tenho um pai. Eu vou ser empregado dele, mas lá eu sei que ele vai me tratar bem. Eu não posso trocar Jesus. Jesus tem que ser tudo para mim. Irmãos, olha para você. Irmãos, eu nem sei se eu estaria aqui, mas Jesus me resgatou. Nós estávamos numa fila, para ser vendido, e o comprador daquele dia era o diabo.
Ele estava olhando para você, Ele estava olhando para a sua vida, Ele queria você, mas quando chegou na sua vez, dele comprar, Jesus entrou na frente, e Jesus falou, o Antônio não, o Pedro não, a Maria não, e Ele nos resgatou. Agora, como que eu posso trocar esse manancial pela minha cisterna? Ele me resgatou. Eu era pobre, perdido, mas Ele me resgatou. Ele resolveu olhar para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para me salvar. Irmãos, só é salvo quem está em perigo. Quem já está num lugar seguro não precisa ser salvo. Só é salvo quem está em perigo, quem está correndo risco de vida. Ele te salvou porque você estava em perigo. Nós estávamos em perigo, então Ele veio e nos resgatou. Irmãos, o Zaqueu subiu na árvore para atrair Jesus, ele queria Jesus, ele queria ver Jesus. De repente começaram a falar. Olha, se Jesus soubesse quem é esse camarada aí. Jesus não está preocupado com o que as pessoas falam de você, Jesus quer você. Jesus não está preocupado com isso não. É você que precisa ficar firme. Porque quando as pessoas começaram a falar, o Zaqueu se levantou e falou assim, Jesus, não liga para o que eles estão falando não, aquele que eu roubei, eu dou 4 vezes, aquele que eu defraudei, eu dou metade dos meus bens, mas eu quero que o Senhor vá sim para a minha casa e não saia mais de lá. Ele não ficou, balançado com o que as pessoas estavam dizendo não, ele sabia o que ele queria. Você precisa saber o que você quer. Nós precisamos ter essa convicção. O homem ficou pobre e deu metade para um e 4 vezes. Ficou pobre. Por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu que ele precisava de Jesus. Enquanto você não entender que você tem que ser dependente de Jesus, a sua vida vai ficar do jeito que está, o seu nível de fé vai ficar como está. Por isso que nós precisamos dele. Eu tenho falado para Jesus, Jesus, eu tenho feito essa oração, ganha o meu coração. Eu preciso que ele ganhe o meu coração. Ganhar o coração do filho, irmãos, não é fácil, não é fácil. O filho ganha o coração do pai com um telefonema, mas o pai ganhar o coração do filho, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então eu tenho falado para ele, Senhor, o Senhor precisa ganhar o meu coração. Ganha meu coração, ganha meu coração. Ganha meu coração. Porque, abra sua Bíblia lá em Filipenses 3. É isso aqui que nós precisamos. Versículo 3, Filipenses 3:3, diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia também confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Como que nós somos justiceiros por nossa causa? Como que nós justificamos, irmãos? Quando acontece alguma coisa, não, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Por causa dele eu perdi todas as coisas. Olha que ele fala, ele está dando aqui, ó, o currículo dele, impecável, irrepreensível, irmãos. Ninguém podia, não tinha condenação para esse homem. Mas ele fala, olha, por causa dele, eu perdi tudo o que eu tinha, e tudo o que eu tinha, eu considero como refúgio. Sabe o que é refúgio? Refúgio é aquilo que não presta. Tem algumas versões que falam, eu considero como esterco, para ser achado nele. Nós precisamos ser achado nele. Você precisa ser achado nele. Ele é a vida. Mas o que o diabo conseguiu fazer? O diabo conseguiu colocar na nossa cabeça que nós precisamos ficar preocupados, que nós temos contas para pagar, que olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que eu preciso ser achado em Jesus. Eu não preciso ficar correndo, preocupado com nada, irmãos. Não teve nenhum lugar que Jesus estava, que não acontecia milagres. Você não precisa buscar por milagres, você precisa buscar por Jesus. Por quê? Quando Jesus chega, o cego é curado, o surdo começa a ouvir, o paralítico anda, porque faz parte de Jesus curar pessoas, faz parte de Jesus, sabe, derramar milagres sobre a vida de Jesus, das pessoas, faz parte dele. Ele só precisa chegar, ele só precisa estar com você. Só isso. Eu preciso entender isso. Quando eu começar a entender isso, irmãos, tudo vai ficar diferente. Minha vida muda. Sua vida muda. O Paulo, irmãos, a transformação desse homem foi instantânea. O encontro com Jesus tem que me mudar. Você não pode mais aceitar o homem que você é. Nós não podemos aceitar o homem que nós somos, a pessoa que nós somos. Jesus tem que causar, uma crise em nós. Veja, por causa dele eu perdi todas as coisas. Mas o que ele significa para você? O que ele representa para você? Jesus deixou de ser, não aqui na plenitude, aqui não, mas lá
João Pessoa. Lá em João Pessoa. Ele deixou de ser o principal e se tornou um meio. Jesus hoje não é mais o principal na igreja. Jesus é um meio. Jesus é um meio da casa própria. Jesus é um meio do emprego melhor. Jesus é um meio do carro novo. Ele deixou de ser a figura principal. As pessoas hoje querem ir para a igreja para ganhar um carro novo. As pessoas querem ir para a igreja hoje para trocar de casa. Irmãos, não está errado isso. Mas essa não pode ser a nossa motivação. A nossa motivação precisa ser exclusivamente Ele. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele diz, ó, Ele é o alfa e é o ômega, o começo e o fim. Ele é tudo. Ele é tudo. Mas sou eu que preciso enxergar isso. Sou eu. O Naamã pegou o seu orgulho, sabe? E de repente ele foi e mostrou as suas lepras. Mostra as tuas lepras para Jesus. Mostra as tuas lepras. Ele mergulhou. O orgulho caiu. O orgulho caiu, ele deixou o orgulho de lado, caiu. O Zaqueu perdeu. Por quê? Para ganhar Jesus. O Paulo perdeu todas as coisas. Para quê? Para ser encontrado nele. Para ser encontrado nele. Nós estávamos perdidos e Ele nos resgatou. Eu preciso começar a viver este cristianismo, irmãos. Um cristianismo de verdade. Sabe? Ser um cristão autêntico. Fazer a diferença, irmãos. Fazer a diferença, as pessoas olhar para você e querer ser como você. Por quê? Porque você tem Jesus. Sabe quando Jesus chega? Quando você chega. Sabe? Quando você chega no lugar, Jesus chegou. Você não é o embaixador de Jesus? Você não é a casa de Deus? É ou não é? Eu sou casa de Deus. Quando eu chego em um lugar, Jesus chegou. Esse lugar agora vai ser diferente, tem que ser transformado, tem que ser impactado. Por quê? Porque eu estou carregando Jesus. Isso precisa ser uma verdade na minha vida, irmãos. Tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Jesus precisa ser tudo na nossa vida. Porque senão, irmãos, nós vamos enganar a nós mesmos. Nós vamos estar nos enganando. Vai entrar dia e sair dia, e nada vai ser diferente. Mas quando eu manter um compromisso firme com Jesus, um compromisso, sabe, de perder a razão. Como nós temos razão? Como a gente tem razão? Nós precisamos perder a razão. Nós temos que perder a nossa razão. Nós é que somos o errado. Na história você que é o errado, eu que sou o errado. Nós precisamos assumir a culpa.
Não está escrito lá que as nossas reclamações podem muito em seus efeitos. Está escrito isso lá? As vossas reclamações podem muito em seus efeitos. Não. Está escrito que as suas orações, é as suas orações que vai mudar a sua cidade, é as suas orações que vai mudar o seu estado, é as suas orações, sabe, que vai salvar pessoas. Não são as nossas reclamações, irmãos. Não é a minha reclamação, não é a sua reclamação que vai fazer diferença na sua vida. Mas é as nossas orações. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha esse versículo, que se chama pelo meu nome. Sabe, aqueles que estão chamando pelo meu nome, se eles se humilharem, buscarem, são coisas diferentes, se converter dos seus maus caminhos. O que eu entendo com isso? Que tem um mau caminho que eu posso estar andando por ele. Se converter dos maus caminhos. Eu preciso estar atento para os maus caminhos que me aparecem. Se converter dos maus caminhos, dos seus maus caminhos. E me buscar. Então eu virei. Ele quer vir. Ele quer vir. Para sarar a nossa terra. Muitas das vezes a nossa terra está doente. Por isso que não nasce o fruto da terra. Porque a terra está doente. Mas Ele quer vir. Mas nós não queremos nos converter. Nós não queremos buscar. Abra a sua Bíblia em Mateus 6. Por favor. Versículo 12, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Este versículo aqui não é para todo mundo. Este versículo aqui não é para todo mundo. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não têm perdoado. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Como que está o seu coração? Como que está? Se você tem mágoa de alguém, se você tem rancor de alguém, você precisa se limpar, porque esse versículo não serve para você. Perdoe as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Isso aqui é Jesus nos ensinando a orar. Jesus estava me ensinando, Jesus estava te ensinando. Veja que tudo isso que eu estou falando são coisas que eu preciso praticar para que Ele fique perto de mim. Por quê? Se não tiver Jesus, irmãos, o que eu estou fazendo? Estou me enganando, que Ele vai voltar e eu vou para o inferno. Estou me enganando. Perdoe as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Se você precisa perdoar alguém, você tem que fazer isso rápido. Rápido. Hoje ainda. Hoje ainda. Por quê?
Porque senão as nossas orações são impedidas. Nem as nossas ofertas Ele aceita. Perdoar. Para quê? Porque um dia Ele nos perdoou. Se Ele foi capaz de me perdoar, a Bíblia diz assim, que irmãos, que Ele nos amou, Ele prova o seu amor para comigo e para com você, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos perdoou. Eu era o maior devedor, mas Ele foi capaz de me perdoar, de me resgatar. Por que eu não vou perdoar agora? Por que eu vou ficar, sabe, retendo o perdão? Não. Libera. 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 Jesus, irmãos, Jesus foi capaz de nos perdoar. Não tinha motivo para Ele me perdoar, para Ele te perdoar. Talvez não era para você estar aqui. Existem muitos aqui que talvez já estariam na sepultura. Quantos casamentos que não estavam falidos e Jesus restaurou? Por quê? Porque Ele chegou. Quando Ele chega, Ele restaura. Mas nós retemos o perdão. Não perdoo. Misericórdia. 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 Nós precisamos de misericórdia. Misericórdia. Para quê? Para ser achado nele. Se você não for achado nele, você perdeu o seu tempo. Se você não for achado nele, você perdeu o seu tempo. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, imediatamente, ele abandonou os seus valores, ele esqueceu tudo que ele era, e ele se converteu. Irmãos, ele era um homem estudado, estudou aos pés de Gamaliel. Ele não era uma pessoa, sabe, imatura, não. Ele não era uma pessoa, sabe, irmãos, ele era um homem um homem culto. Ele era um homem maduro. Ele deixou os seus valores por causa de Jesus. Diante de Jesus, irmãos, os meus valores têm que perder os seus valores. Entende? Aquela mulher, irmãos, ela tinha um valor precioso. Mas a Bíblia diz que ela entrou e ela derramou todo aquele perfume nos pés de Jesus. Todo o perfume. Você precisa ter um perfume para derramar nos pés de Jesus. Ela derramou tudo. E ainda enxugava com os seus cabelos. O que é isso, irmãos? É isso que nós precisamos. Nós precisamos dele. Por causa dele eu perdi todas as coisas. Ele tem que ser suficiente para você. Ele tem que ser suficiente para você. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Você tem um dono. Você tem um dono. Jesus Cristo. Você tem um dono. Você não é uma ovelha desgarrada.
Nós temos um Senhor. Agora nós precisamos atrair a presença dEle todos os dias. Todos os dias. Se ter que subir na árvore, vamos subir na árvore. Se ter que derramar o perfume, vamos derramar o perfume. Vamos derramar o perfume. Mas nós não podemos deixar ele ir embora. Nós não podemos deixar ele escapar. Não podemos. Por quê? Porque ele é a nossa direção. Ele é a sua direção. Ele é tudo. Tudo. Vamos ficar de pé. Todos os dias, irmãos, nós precisamos nos converter. Conversão é diária. Conversão não é para sempre. Conversão é diária. Todos os dias eu preciso levantar e preciso falar com Jesus. Jesus, me ajuda a me converter. Jesus, eu preciso me converter hoje, Senhor. Eu preciso de Ti hoje. Todos os dias. Todos os dias. Porque só assim, irmãos, só assim nós não vamos deixá-lo. Só assim nós não vamos deixá-lo. Por causa dele eu perdi todas as coisas, para ser achado nele, por causa da sua sublimidade. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Jesus. Vamos falar: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Jesus. Jesus, eu preciso todos os dias de Ti. Eu preciso do Senhor. O Senhor precisa estar comigo, Jesus, porque o Senhor é a minha direção. A Bíblia diz assim que Ele é o nosso rochedo. Ele é o nosso lugar firme. Ele é o lugar onde você pode construir a sua casa. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é o seu lugar seguro. Mas Ele diz que os seus filhos estão trocando Ele. Eu não posso trocar Jesus. Eu não posso fazer parte dessa geração de filhos que o trocaram, que abandonaram o manancial por cisterna. Eu não posso. Se você se aproximar de Jesus, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais de Jesus você vai receber. Quanto mais nós nos aproximarmos dEle, mais Ele vai se aproximar de nós. Ele quer vir, irmãos. Ele quer vir. Ele quer vir. Ele diz assim: olha, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Tem um mandamento para mim guardar. Tem um mandamento para você guardar. Aí Ele diz assim: olha, então o meu Pai virá. Nós faremos morada. Ele quer fazer morada em nós. Você é uma morada permanente do Senhor. Nós somos morada permanente. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Vamos vencer o pecado, irmãos. O pecado é que nos afasta dEle. Você é maior do que o pecado. Você pode vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado. É uma decisão. Vamos decidir por Jesus. Vamos decidir por Ele. Jesus, eu quero decidir por Ti, Senhor. Eu decido por Ti. O Senhor é o manancial. Eu não quero Te trocar, Jesus.
Ah, Jesus, vem, Senhor. Vem, Jesus. Desce, Jesus. Desce na minha casa, Jesus. Jesus, desce, Senhor. Porque quando o Senhor chega, tudo se transforma. Quando o Senhor chega, tudo muda, Senhor. O morto ressuscita. O que não tem vida ressuscita, Senhor. Ensina-nos a Te amar, Senhor. O Senhor é a vida. O Senhor é a nossa vida. Nós estávamos, Senhor, condenados. Estávamos condenados. Mas o Senhor nos amou. O Senhor acreditou em nós. O Senhor acreditou em nós. Ele continua acreditando em você. Ele continua acreditando em nós. Nós podemos, irmãos. Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer a mentira. Nós podemos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu vou sarar. Ele quer nos sarar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.